Cadê lá aqui? Bom, o Bonca Buiu tá pedindo aqui para participar. Buiu, você vai participar junto com os políticos, viu? Porque eu quero manter aqui a mesma linha, o mesmo nível intelectual. Beleza? Hoje eu vou conversar com o Wilson, que era para ter café hoje com ele e não deu. Beleza, Buiu? Ô, Buiu, anota aí, vice. Eu quero manter a mesma linha, o mesmo nível intelectual. Por isso você vai participar junto na Semana dos Políticos. O Neto vai participar na Semana dos Revolucionários. E aí, Neto? Boa noite, mestre. Tá com a gota que vão empatar agora, né? Neto, o que é que está acontecendo com essa entrevista da gente? Não sai, não, é? Sei não. Eles têm medo, tem medo. Tem muito medo. O que é que está acontecendo, né? Sinceramente, eu não sei. Olha, o primeiro dia era segunda-feira, episódio número 300, era para ser contigo. Correto. Aí, terça-feira, tudo bem, teve a missa lá no coisa, aí não teve. Aí, na quarta-feira, no 301, era para ser contigo. Na quinta-feira, no 302, era para ser contigo. Aí, não, foi o microfone, foi aquela coisa. Aí, hoje, que era para ser Hoje, via link, igualzinho a gente tá fazendo aqui, também não foi. O que é que tá acontecendo, bicho? Estão te espionando aí, estão boicotando você, mano. estão me boicotando mesmo. Estão com medo da verdade. Estão com medo da verdade. O que é que você tem nesse seu coração aí para dizer que eles estão com tanto medo, hein? Bem, será que vale a pena dizer agora? Não, não, não. Você tem que segurar, mas você pode dar uma prévia, meu amigo. Você pode dar uma prévia. Uma prévia bem boa. Sistema financeiro está colapsando. E nós sabemos a solução, correto? Corretíssimo. O aumento da base monetária está acabando com a gente. O real já está sem lastro, praticamente, já está com lastro praticamente zero. Superávit primário, deixado pelo teu presidente Bolsonaro, foi pro saco, a gente já não tem mais superávit. E agora? E agora, nós temos a solução, né? Mas deixa para lá, deixa para segunda, para segurar. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Não, eu vou para as prévias, macho. Correndo o risco de ofender aqui a turma que gosta de. Eu vou falar de política mesmo, apesar de ser o assunto mais besta que a gente tem ultimamente. Olha, sabia que eu tô sendo cancelado porque eu tô falando mal de político, mesmo eu tendo cargo eletivo. O que é que tu Normal. acha dos políticos? Fala aí. No geral, sem citar nomes. Não vale nenhuma pena. O político hoje, ele. Vamos usar da seguinte maneira, né? O político hoje, para se eleger, ele tem que mentir. Quem é o pai da mentira? É o próprio diabo, né? Tudo de bom que se há verdade, Jesus Cristo, o Criador, criou. Tudo que se há de ruim e de mentira, o diabo criou. O político hoje se elege fazendo o quê? Mentira. Aquele que fala a verdade não se elege. Porque o brasileiro não só brasileiro, é Não, geral. pode até se eleger. Agora só se elege, mas não se mantém no poder, né? Ah, é verdade. Esqueci que tem uma exceção em minha frente, né? Perdão, perdão. Mas, Tem outras. entre Não, exceções tem alguma. existem. Tem alguma. Existem algumas Tem exceções, mas no alguma. geral, o político é isso aí. É a mentira. Porque me diga como é que a gente vai Olha, conseguir tu ter acha uma que base o. política boa se o próprio eleitor não tem a consciência da política, do seu financeiro, nem sequer sabe direito o que é política. Só fala qualquer o próprio político repete. Não tem como escolher bem, não. Olha, me diz aí, tu acha que o Javier Milei lá na Argentina, ele se elegeu com aquelas conversas dele porque ele era um ANCAP e ele tá falando a verdade, ou tu acha que ele vai mudar o discurso depois, agora? Tu acha o quê? Agora o tempo dirá, né? A gente queria um bom tempo, um Mas o que campo, é que você acha? América Latina. Eu acho, tendo uma visão esperançosa e realista, que ele vai cumprir aquilo, pelo menos um pouco, que tiver alcance dele. Que tem aquela questão, né? Que, queira que não queira, pronto, se eleger um presidente de direita, um capitalista e tudo, ele vai ter a esquerda no pé dele
que já está bem enraizada na Argentina, a gente não pode negar. O peronismo se teve mais de 30 anos, 60 anos, se não estiver enganado, foi nessa faixa. Então, a esquerda está bem enraizada. Então, além dele lutar contra a própria esquerda, tem o sistema, tem a mídia. Então, ele vai fazer o possível que tiver ao alcance dele. Eu vejo ele como um cara, uma das raras exceções. Vejo ele como uma exceção. Mas agora a gente tem que esperar o tempo. Temos que ver o que é que vai vir com isso, né? Mas tu acha que ele vai tentar cumprir as promessas dele? Tu acha que ele vai fazer um Bukele ou não? Aí o tempo dirá. Mas eu vejo, pela maneira que ele conseguiu e a maneira agressiva que ele tem, e até de certas atitudes que ele já tomou logo após a vitória, ele vem para cumprir aquilo que fala. Aí tu acha que ele vai dolarizar mesmo a economia? Tu acha que ele vai fechar o Banco Central? Aí a gente tem que ver de das medidas do que se vai ter na Argentina, né? Porque, vamos lá, como eu falei que, aí já voltou no raciocínio que eu disse que todo político se elege pela mentira, ele se colocou que vai fazer isso, vai fazer aquilo, nenhuma coisa, né? Mas não apresentou uma solução para isso, de como vai fazer, o plano totalmente arquitetado. Chegar e falar, vou fazer isso. Ele vai tentar. Tentar. Porque você dolarizar, privatizar um monte de coisa não é uma simples canetada, não. E como Não, eu falei, ele vai ter... eu vejo da seguinte maneira: ele pode até conseguir dolarizar lá na Argentina. Agora, eu acho que dolarizar e extinguir o Banco Central ao mesmo tempo vai ser um negócio complicado, porque o Banco Central mesmo que vai fazer o controle do câmbio, né? Porque veja só, para você dolarizar a economia, você tem que ter muito dólar de reserva. Você não pode simplesmente dizer, eu vou dolarizar aqui, os Estados Unidos vai mandar grana, mas eu não tenho um colateral, eu não tenho lastro, eu não tenho nada. Ele tem o quê? Tem ouro lá na Argentina? Tem o quê? Ele tem que ter um lastro, tem que ter uma base. E aí ele tem que ter uma reserva de ouro, quer dizer, uma reserva de dólar muito grande para conseguir dolarizar a economia. Aí como é que eu vou extinguir o Banco Central e dolarizar a economia ao mesmo tempo? Ou uma coisa ou outra. Exatamente, exatamente. Não foi o que ele acabou de falar? Ou, Vai ou uma coisa depois da outra. vou fazer isso. Vou fazer isso, vou fazer isso. Agora ele vai ter que ver os meios que ele tem para conseguir fazer isso. Como eu tinha falado na live com o Jota, ele conseguiu se eleger no discurso agressivo e até se moldando como um político de esquerda na direita, usando o emocional do argentino. Foi o que eu comentei com o Jota. Ele soube se eleger usando a tática da esquerda. Agora a gente espera que ele se eleja usando a tática da esquerda, mas siga sendo um ANCAP. E como o senhor falou, é muito difícil, deve ter a reserva. Claramente também se há o detalhe, né? Ele ter que pedir aos Estados Unidos dólar, se ele não tiver. E é todo aquele processo de pedir, aí ter que pagar, se lastrear. Então, é um processo que não vai ser da noite para o dia no primeiro ano de governo dele. E além do mais que ele vai ter, como dizer assim, mudar as diretrizes do banco, ele vai ter que ter um olho enorme no controle cambial do próprio banco. Então, ele não pode, de um lado, de uma hora ou outra, fazer duas coisas grandiosas, que é dolarizar e privatizar o banco. Vamos ver como é que ele vai conseguir, porque ele conseguiu fazer essas duas coisas que são muito difíceis. Tendo em vista ao jeito que ele pegou a Argentina, ela tem que ser um milagreiro, viu? Olha, eu só sei de uma coisa. Ele prometeu, se eu não me engano, é que eu tô, o espanhol para mim eu tô arranhando e eu arranho mais ainda naquele espanhol dele lá na Argentina, que eu nunca vi um negócio daquele. O negócio lá é brabo, eu não entendo, não sei se é muito acentuado, não sei o que é. Mas se eu não me engano, em um dos discursos dele, ele prometeu a desnazificação, que foi o que o Bukele prometeu lá em El Salvador. E foi o que Bolsonaro prometeu aqui. E Bolsonaro não foi homem para cumprir, não. Não, foi não. E lá em El Salvador, ele foi. O Caba foi lá e fez. Né? Porque ele realmente é a exceção, ele é político. Não tem medo. Ele não teve nenhum medo de direito humano, do que iriam falar, ou de como ia fazer. Pegou o que tinha, se virou nos 30 e pronto. El Salvador hoje é exemplo de segurança.
De segurança do bandido olhar e pensar. Não, acho que nem mais ele pensa. Ele diz, não tem pra que fazer isso, não. Não tem pra que fazer isso, não. O cara superou o Canadá, pô, em questão de segurança pública. Tá doido. Demais, demais. Qual era a esperança? Qual era a esperança do país mais violento do mundo ficar mais seguro do que o Canadá, que tem menos de um homicídio por ano, pô? Tá doido, é? É realmente impressionante. Realmente impressionante. E esse é o exemplo que a gente vê de uma política, vamos dizer até que é armamentista, né? De fazer com que o preso, que o cara tenha medo de ir para a prisão. De tenha medo de ir para a prisão. O que a gente vê no Brasil. No Brasil a gente vê aquela situação. Não, lá eu estou bem, lá eu estou tranquilo. Aqui o preso não tem medo de ir para lá, não. Não, deixa eu queria te fazer uma pergunta aqui que eu acho que eu vou te fazer no café de novo. No Tá? Café com Pierre, na segunda-feira, viu? Já mandei fazer a imagem. O Guilherme apareceu ainda agora. Aí disse: Não, eu estava em cruz, não consegui falar, não consegui. Eu disse: Olha, prepara a imagem hoje já, anunciando que ele entra segunda-feira. Se não der na segunda, ele vem na terça e a gente vai repetir a semana todinha. E não vai. O primeiro convidado do café vai ser você, macho. Eu me Não sinto tem outro, não. lisonjeado com essa honra. Fico honrado mesmo. E vamos lá. Aí eu vou te fazer uma pergunta, viu isso aqui, é coisa do Brasil. Eu tenho falado com meus colegas de direito, inclusive eu estava falando com um assessor de um juiz aí, eu estava falando sobre isso, eu disse, olha, me explique por que é. E aí, tu tá com quantos anos, né? Eu tenho 18 anos. 18 anos. Pronto, tu tá com 18 anos, e o horário também me permite fazer esse tipo de pergunta aqui no Instagram. Apesar de que eu tô vendo que a Nayara, tá, minha ex-afilhada tá aqui no, no, na live e não era para estar uma hora dessa. Era para estar ou estudando. Eu disse a ela que era para ela aprender até de segunda-feira, era para ela aprender a geometria de Euclides e me integrar um exercício de integral dupla. Aí ela tá de castigo, porque não apresentou. Vê só, aí eu vou te fazer essa pergunta aqui, aproveitar o horário. Por que é que tu acha que no Brasil eu vou usar, por exemplo, o exemplo das meninas. Eu não vou usar o exemplo de homem, por exemplo. Porque aqui no Brasil, uma menina pode transar a partir dos 14 anos em um dia, mas só pode casar aos 16 anos. Porque veja só, veja só. A minha pergunta é assim: uma criança, eu vou dizer que é criança, porque é 14 anos, pô. 14 anos em um dia já diz que uma criança de 14, um adolescente de 14 anos, por exemplo, ele já pode ter, se fizer relação sexual até 14 anos, é considerado estupro, porque ele é, não tem condição de escolher. É absolutamente incapaz. Mas se ela quiser casar com 14 anos e um dia, não pode. Nem com autorização dos pais, viu? Não pode. Só pode casar com autorização dos pais, que é emancipando o adolescente a partir de 16 anos. E escolha pessoal de casamento sem autorização dos pais, só pode casar, obviamente, aos 18. Aí a pergunta que eu faço é por que o legislador, na tua opinião, autorizou uma criança transar com 14, mas só casa aos 16 com autorização dos pais? Me diz. O senhor quer uma resposta irônica, mas com sentido, ou uma bem longa e com... Eu quero uma resposta com sentido, seja qual for. Travou, pô. Eu sabia que na hora da tua resposta ia travar, pô. Se tu estiver respondendo aí, tu responde de novo, que travou tudo. Não tá dando pra ouvir, não. Oxe, travei, travei. Se a gente Cadê? for pensar, tá certo, né? A partir de 14 anos e um dia se pode ter relações sexuais. Com 14 anos e um dia já pode. Só pode casar aos 16. Ou seja, o Estado autoriza transar, mas não autoriza casar.
Eita, Brasil com. Por quê? Não faz sentido, porque é uma criança ainda. Não tem o que negar. Oh. O legislador está Já tendo paraste para caso com a pensar nisso? criança. O legislador está tendo caso com a criança, só pode. Como é? Então, o legislador está tendo caso com uma criança. Não quer assumir casamento, não. É por isso que fez isso. Só pode. É doido. Só pode, né, bicho? Já paraste para Só pensar pode. nisso? Olha, aí eu vou fazer uma pergunta no mesmo sentido. Agora eu vou fazer a pergunta, eu vou fazer a pergunta pensando numa menina. Agora eu vou fazer uma pergunta pensando num homem. Por que é que o cara pode votar aos 16, mas só pode ter uma arma aos 25? Ué, vê só. Você pode votar aos 16 anos, sua maioridade penal, ou seja, para você responder por um crime, é 18 anos, você é o que a gente chama até os 18 anos é contravenção penal e você passa por atividades socioeducativas. Você não é preso, né? Você é educado. Né? Aí, aos 18, a maioridade civil que você tem é somente aos 21, mas você só consegue possuir uma arma de fogo, ter direito a possuir uma arma de fogo se você for rico e tiver todos os trâmites ilegais. Você só vai conseguir uma arma legalizada aos 25 anos. Tu acha que é por que isso aí? Eu tenho noção que o Brasil é confuso, mas quando a pessoa vai ler, a pessoa vê que é mais confusa ainda. Por isso que aqui não tem muita ordem. Aos 16, porque a gente já, vamos dizer assim, a gente já vê um certo ponto em que, pronto, o brasileiro, como eu disse, ele não tem consciência política. Então, o ato de introduzir ele, logo aos 16 anos, já é uma maneira, vamos dizer assim, mantê-lo aqui. Mantê-lo sem muita consciência política, sem muita consciência social do que realmente um político deve fazer. Porque, vamos lá, aos 16 anos, ele nem sabe muito o que quer da vida, sabe nem que profissão ele quer seguir. Então, aos 16, ele vai votar adiante aquilo que os pais e a família tiverem na mesma linha. Então, eles pensam da seguinte maneira: aos 16, ele votando, a gente consegue os votos dele, dos pais e da família completa. Por quê? O cara com 16 anos, poucos realmente sabem o que querem da vida. Quem dirá votar. Então, eu digo que já é mais uma maneira de manter nesse sistema. Tem esse sistema falido. E aos 25, poxa, no Brasil, poucas pessoas têm arma, por isso que é uma bagaceira da gruta. Vê só como é que é complexo tudo isso. Aos 16 você pode votar, aos 18 você tem maioridade, aos 21 você tem a maioridade civil, e aos 25 você pode ter uma arma. Não era melhor deixar tudo só numa idade só? Não é não? É, Agora a transmissão melhorou, pô. Tu é a favor ou é contra o porte de arma de fogo? 100% a favor. Por quê? Porque a gente segue uma linha de raciocínio. Aí nós vai ter aquela famosa frase, né? O Brasil, ele é um país onde de tudo entra. Onde praticamente vagabundo vive melhor do que pessoa de bem, do que o homem de bem. Porque veja só, é mais fácil o vagabundo, o traficante e o bandido conseguir uma arma, usufruir dela da maneira que bem queira, do que um homem de bem, um pai de família, ter uma porta de arma para proteger a sua família. As pessoas vão dizer, mas se todo mundo tiver uma arma, qualquer confusão vai dar morte. Não. Você se passa por todo um processo para ter um porte de arma. Isso aí é psicólogo, muito processo. Mas o porquê de eu só falar é o seguinte. Hoje eu vivo em meio a uma zona rural. Meu pai ele é agricultor e temos aqui uma zona rural. Até o ponto que a gente possa ligar para se ter uma certa segurança, demore muito. E tem nível que a gente vive na propriedade privada. Se algum cara pensar em fazer mal aqui, ele vai pro fogo. Então a gente entra no seguinte raciocínio, Pierre. Eu e tu, a gente é inimigo. Mortal, a gente é inimigo mortal. Agora é o seguinte. Se eu sei que tu tem uma arma e eu tenho uma arma, a gente não entra em conflito. Porque não, se eu for atirar lá, ele atira de lá também. Aí nós dois saímos de prejuízo. Então a gente fica neutro. Nem lá, nem cá. Agora, se pronto. Eu sou o pior bandido do mundo. Tu é um pai de família, um homem de bem da gota. A gente não se gosta. Tu não tem direito à posse, mas tu é homem de bem. Mas eu sou vagabundo. Eu posso ir aí, ó. E
Então, a posse, a arma em si, o cidadão de bem deve ter. É uma obrigação de se ter. Porque num país onde a segurança também não é das melhores, ao ponto que você possa ligar, tendo visto hoje que cada vez mais é algo rápido. O cara entrar na sua casa, deixar toda a sua família presa, fazer o que bem entender, e depois você ligar, não adiantou nada não, o cara tá longe. Agora, a partir do momento que o cara pensar em acusar, descarrega o pente, filho, depois da conversa. Então, a maneira de se arrumar a porta de arma não é se arrumar a guerra. É se ter uma segurança própria. Isso aí é. Nesse ponto aí eu concordo com você. Mas olha, você acha que eu ia falar besteira agora. Tu acha que a questão da arma de fogo, o cidadão, o cidadão, tu acha que o brasileiro que não consegue nem criar os filhos direito, ele tem condição de ter arma de fogo assim, o brasileiro médio. Não tô falando teu pai é empresário, cara, ele trabalha pra caramba. Tu aí, a família de vocês e tudo. Aí é uma exceção. Eu tô falando brasileiro médio. Esse que fica na porta de bar aí tomando cana e vai bater na mulher quando chega em casa, ou apanhar da mulher quando chega em casa. Tu acha que esse brasileiro médio aí, ele tem condição de ter arma de fogo? Ou tu acha que deveria ter uma restrição assim? Pô, se o cabo é um ébrio habitual, se o camarada não tem profissão, se ele, por exemplo, ameaçar a mulher, ele perde direito à arma de fogo. Tu acha que deveria ter restrição nesse sentido ou liberar geral na doida mesmo? Deve ter restrição, claramente, porque que nem a gente estava comentando, o pessoal, todo mundo dificuldade. Claramente, né, se o homem tem o psicológico aceitável de se portar uma arma e de que ele vai usar para autodefesa e não para um caso de vingança ou de acerto de contas. Quero que não queira, nós temos algo que é feito para a defesa. Veja bem, eu vejo a arma no sentido de porte para a defesa. Não é o menor sentido de eu ter uma arma de arma. Passei na rua, no trânsito, o cara me xingou. Ah, não, vou ver onde é que é o cara, não resolver isso agora, não. Você deve ter a segurança da casa. Assim como o homem deve proteger sua família. Então, esse é o ponto que eu digo. A arma é importante para a segurança em si. Você deve ter claramente restrições, um certo tipo de policiamento do que. Vamos analisar a sua ficha. Você bebe? Tem esse tipo de pergunta. Você deve ter uma restrição, sim, para que a gente possa armar as pessoas certas. Pronto, nesse sentido aí a gente pensa do mesmo jeito. Porque se for para falar para armar todo mundo, vira bagaceira. Aí tá andando na Não rua, é. Pô, tá andando na tem cara rua, que vai querer resolver. o senhorzinho pede uma prata, acaba de ter, não, ele diz, então me dei. Aí É, fica estranho, né? tem, tem cara que vai querer resolver a diferença do dominó no tiro, né? Pois é. Já resolve, né, hoje em dia, ainda. Mas já Mas resolve. aí é diferente, pô. O camarada com a arma registrada no CPF dele, o cara vai fazer besteira com a arma, não, o cara é doido. É a mesma coisa que um carro. É a mesma coisa que um carro. O cara, quando tá com esses carros aí alienados, que tá no nome de terceiro, ou que tá pinado aí com uma moto adulterada, comprada em um leilão, como é que o cara passa numa lombada de 40 quilômetros? O cara passa a 180 por hora e não tá nem aí. A multa vai chegar lá na PQP, ele não vai nem ver. Agora, quando tá no nome dele, ele vai. Ele faz o quê? Ele passa devagarinho a 40, né? Não? Ah, não, só falta ele descer do carro para empurrando bem tranquilamente. Pois é. Pois é. A pegada da ilegalidade, por isso que o pessoal me pergunta sempre se eu sou a favor da liberação das drogas. O pessoal pergunta. Tu acha o quê em relação às drogas? Antes de dar minha opinião, eu vou perguntar a tu. Mas isso aqui é só a prévia, viu, minha gente? Isso vai estar comigo na segunda-feira. Eu estou dizendo para o universo escutar. Na segunda-feira, presencialmente aqui no café, o Wilson vai estar comigo. Aqui eu estou aqui mesmo, no estúdio novo do café, ó. Eu ia gravar, eu estava te esperando já aqui para a gente gravar, aí não saiu o link. Mas diz aí, sobre a liberação das drogas, tu acha o quê? Libera ou não libera essa porcaria? Não deve liberar a droga, não. Porque a gente deve analisar o redor. É o seguinte. Vamos analisar da seguinte maneira. Hoje em dia a gente tem receita de maconha para casos medicinais, correto?
Correto? Não, tudo bem. Droga para remédio, olha, eu nem discuto. Droga para remédio, a gente tem. Como é o nome das farmácias, né? Drogaria? Drogaria. Mas Droga para remédio, tudo bem. Freud receitava cocaína para a mulher dele, pô. Não gostava da mulher, não. Freud nunca. Não, na época era um psicotrópico utilizado para tratamento pô, de doença mental. Na época de Freud, né? Transformar a exceção em regra. A exceção em regra. Porque vamos lá. Vamos Pois dizer é. assim. Abriu uma farmácia de maconha em Paneiras. Abriu assim. Liberaram a droga, abriu a farmácia de maconha em Paneiras. Sem nenhum tipo de restrição nem nada do tipo. Vai o maluco em Paneiras vai sacar a farmácia de maconha. Porque o pessoal que já fuma. A pessoa não pode negar. A gente não deve liberar droga de nenhuma maneira. Olha o nome que você tem, droga. Tudo que a gente diz droga não é algo bom. A gente deve transformar canais para o essa é a exceção. De acesso. Não tem o menor sentido disso. Deve haver Está, exceções a tudo isso. tá. A regra não. Ô, Neto, Diga. ô Neto, sai e entra aí no negócio do Instagram para ver se melhora a tua conexão. Deixa eu ver aqui. Tu tá perto de um roteador aí. A conexão. Travou agora. Pronto. Manda aí de novo, Neto. Acho que é a conexão aqui, poxa. Mandar o convite para ele aqui. Mandei, Neto. Entra aí. Cadê? De todo jeito, estou tentando. Ô, bicho. Tá de rosca, viu? Até quando a gente acerta. E eu disse, eu vou pelo Instagram, porque no Instagram é mais fácil, pô, de fazer o negócio acontecer. Aí acontece um negócio desse, né? Foda. Olha, pô, eu vou te dizer uma coisa, viu? Eu era, até 3 meses atrás, eu era um cara que eu era absolutamente contra ao uso de droga recreativa, principalmente de psicotrópicos, né? Vários tipos de droga. Correto. Mas aí eu penso da seguinte maneira, bicho. Imagine que primeiro que o Estado, eu não sei o que o Estado acha que é para querer dizer para você o que é que você vai fazer com a sua vida. Eu acho o seguinte, se eu quiser pular de uma ponte, o Estado não tem direito de dizer se a vida está ruim ou boa para mim. Isso é subjetivo, eu decido. Né? A vida é minha. Não é assim? Correto, correto. Então eu acho que o Estado já se mete demais na vida da gente. Eu acho que o Estado já se mete demais na vida da gente. Agora imagina se cara que compra maconha na boca, se ele pudesse plantar um negocinho na casa dele. Esses nóia aí que vivem fugindo da polícia, dando Pelé aí em polícia. Se esses camaradas pudessem ter uma plantação no quintal lá
e fumar maconha e morrer lá com o problema dele. Entendesse? E como é que tu acha que isso aí afetaria o tráfico de drogas? Se Claramente diminuiria, porque você está liberando. Você está é. liberando. Então, eu penso da seguinte maneira, bicho. Talvez, assim, não todas as drogas, porque existe as drogas também que elas são quimicamente modificadas, tipo crack, a própria cocaína, que aí não tem como um camarada, o cidadão médio, fabricar em casa, né? Não é. Mas agora imagina, por exemplo, o cara, esse nóia aí, poder usar na casa deles, plantar na casa deles, e como é que o tráfico ia ser financiado com a maconha? O tráfico ia partir para outra, entendeu? Claramente, a gente tem esse ponto. Mas eu penso da seguinte maneira: é certo dizer que, pronto, eu e você a gente já sabe o que a gente quer, o que faz direitinho. Mas a gente vai também dar acesso aos menores que não têm capacidade nem sequer de distinguir o que é esquerda e direita ainda. Não, Esse é o ponto que eu penso. não, quanto a isso, E também, você está certo, eu concordo com e você. também a gente tem, Mas e hoje em também dia, tem o com a segundo proibição ponto. das drogas, se você quiser comprar maconha, você é mais fácil achar com adolescente do que com adulto. Com proibição e tudo. Isso é verdade. Mas eu penso dessa forma: ao mesmo ponto que a gente vai tirar um peso de uns, irá cair em outros. A gente Tu tá já tem certo. uma grande dificuldade de pais que, vamos dizer assim, tem filhos em meio às drogas, isso com polícia, outro negócio. E também fica um detalhe, que você vai concordar comigo. Nada que o Estado põe a mão ou regulamentiza é bom. Nada que o Estado põe a mão e, vamos dizer assim, meio que domina, tem controle, dá bom. Por que eu digo isso? Nos Estados Unidos, há estados em que a maconha ela é legalizada. Só que, pronto, de pessoas, como assim, o próprio Ryan Santos já disse isso. Ele disse que tudo que o Estado bota a mão se torna pior do que já era antes. Ele falou É. assim, eu usei a maconha normal, não senti tanto efeito. Agora, a maconha legalizada, ela chegou a ser 10 vezes pior. Aí ele explicou, ele disse assim o seguinte, porque a partir do momento que o Estado botou a mão em algo, ele vai botar preço, vai arrecadar imposto. E outra, ali já é ruim. E ali o Estado vai estar lucrando com a sua própria desgraça, e sendo até pior. Porque ele vai dizer, ah, não, essa aqui é menor porque tem isso, tem aquilo, e não faz tão prejudicial igual a que é comum. Então é por esse motivo que, pronto, a gente tem o fato de que teremos uma preocupação com crianças incapazes de 8 a 10 anos, que já se tem a preocupação de claramente cair na vida do crime, e se legalizar esse tipo de coisa, vai estar na porta de sua casa. Tem o fato do Estado botar a mão e isso se tornar algo pior do que já é. E a gente vê, por exemplo, assim, o governo fazendo corrupção de tudo, e agora imagine tendo algo que vicia as pessoas. Eu também concordo do ponto em que o ser humano tem total direito de desgraçar a sua vida da maneira que queira. Fica ao seu total critério. Mas também a gente deve pensar no coletivo. O que eu não quero para mim, não desejo ao Senhor. Tu quer Bitcoin? Ah, eu quero. Olha só quem mudou de opinião, né? Da última vez que a gente conversou, eu disse a tu, ô Neto, o que tu acha do Bitcoin? Aí tu dissesse assim, a gente já tava no final do programa também, pô. Aí tu dissesse assim, Bitcoin é pirâmide. Eu digo, olha que não é. Eu E disse, tal. pirâmide. Tu lesse o livro Bitcoin Red Pill? Tô lendo aos pouquinhos e acompanhando mais o Renato Não Amorim. pode falar Red Pill não, que agora é palavra proibida nos Estados Unidos. Mas estamos no Brasil, né? O que fez eu É, mudar um mas o pouco Instagram de bloqueia, opinião. derruba. Mas já estão derrubando de todo jeito, vamos falar de quanto pode, né? Essa ditadura brasileira. O que fez eu mudar muito a minha opinião do Bitcoin foi comprar com o Renato. Depois que eu vi acompanhando, eu disse que esse louco. Mas é aquele negócio, né? Todo gênio antes é chamado de louco. Tu sabia que eu tô Seguinte, conversando com ele para participar do café? eu vou chegar e assiste. Bom demais. O Renato, eu
estava até comentando isso com o Jota. É impressionante como ele ainda não foi perseguido pela esquerda. Até agora eu não vi tipo a esquerda batendo muito nele, não. Porque, pronto, ele não mete nenhuma palavra. É no seco. Não tem medo, Mas ele tá com os processos aí, viu? Tá Tá com os processos aí. 2026, Estados Unidos. Mas, para a verdade, tudo se tem um preço, né? Tudo se tem um preço. Mas ele disse que está se indoxando. Ele disse que está se indoxando e que o ano que vem ele não vai estar mais na rede social, não. Ele já disse, vai sumir de tudo. Ele vai fazer igual o Satoshi Nakamoto, Daniel também, o Daniel Fraga. Ele vai fazer igual esses caras aí. Ele vai sumir. Porque o que fez eu mudar muito a minha opinião de Bitcoin foi após o próprio Renato, depois eu ter me aprofundado mais na história do próprio Daniel Fraga. E Daniel Fraga subiu. O governo tentou de todo jeito, só negou quando foi olhar as contas dele, achei. Nada. Porque o Renato, ele, num dos contos, ele disse o seguinte: o dinheiro não é seu. O real não é seu. O real é do governo, do Estado. Aí também a gente se lembra do caso do Fernando Collor, quando ele pegou aqui e deixou todo mundo, ó. Então, do porquê eu dizia que Bitcoin era pirâmide? Porque é uma analogia básica. Você só ganha aquilo vendendo. Só que aí a gente, e é de se dizer, né? Eu não tenho medo de falar que eu errei em algo. Porque eu sempre procuro me aprimorar, eu sempre procuro melhorar. Digo que errei sobre o Bitcoin. As outras criptomoedas, eu mantenho a minha opinião. Ah, eu também. Bitcoin é a exceção do rei. Pronto, eu concordo com você. Bitcoin é a exceção. Eu concordo com você. De vez em quando o pessoal me oferece, inclusive tem criptomoedas aí que eles chamam de Bitcoin, mas não é, né? Não, não é. Não é. O que eu falo é da plataforma da blockchain. A blockchain criada pelo o Nakamoto, o Satoshi Nakamoto. Essa plataforma aí de autocustódia que os caras criaram aí, que é esse que tá valendo aí R$126 mil. É dessa daí que eu tô falando. Essas criptomoedas aí, mequetrefe, eu tenho a mesma opinião que você. É tudo pirâmide. É que nem eu disse. Existe a exceção, a única exceção de criptomoeda que vale a pena, que você deve comprar, deve. Estou dizendo que é para você, você deve. É o próprio Bitcoin. Porque, como eu disse, o real não é seu, é do governo. A qualquer momento, se o nosso amigo, né, quiser tomar, é fácil, para não citar nomes, né? Mas, para bom entendedor, poucos gestos bastam. Não, para bom entendedor, para bom entendedor, 9 dedos basta, né? Esse aqui, aquele, olha, assim, ligeiro. Porque você deve pensar o seguinte: o mundo, não, e todo mundo está entendendo isso aqui, o mundo está pouco a pouco acabando, família está acabando, está tudo se colapsando. A gente vai abordar isso cada vez mais no programa, claramente, né? Vamos falar de família, da geração atual, a modernidade. Porque o Bitcoin, ele se valoriza, o real se valoriza. O real está a juros negativo. Eu tirei meu dinheiro de renda fixa. Porque depois que o Renato apresentou o juro negativo, e da maneira que, pronto, o Brasil não está com inflação de 6% só, não. O governo e o banco nem sabem mais medir quanto é que está a inflação do Brasil. É só você olhar. Pronto, antes um real vinha 10 pães. Correto? Hoje, em algum lugar, um real está sendo um pão. Então, não se tem valorização do real. Não se tem valorização do real. A gasolina se pé lá em cima. Então, você não vê uma moeda se valorizando. Ô, Neto, tu lê essas 6 lições de Von Mises? Não. Olha, eu estou voltando aos meus estudos, a tudo aquilo que é atual agora, depois do Enem. Eu passei meus últimos 6 meses só aqui. Para conseguir, se Deus quiser, uma boa faculdade de medicina, né? Então, eu vi tua nota. Tu é o cara, vice. Obrigado, né? Eu digo a molecada que eu conheço, para te seguir. Eu digo, ó, segue esse moleque aí, vai na dele que você passa na prova. Mas aí, bicho, aqui em Panelas,
A molecada tá preocupado mais em. Assim, se um camarada quiser ser jogador de futebol profissional, ganhar os milhões dele, inclusive dividir comigo, eu acho bom, como profissão. Agora a molecada tá mais querendo saber de jogar bola, e o que não é ruim, né? Mas Não, não é esporte. A trocar isso molecada pelos quer estudos ver. e pelo autodesenvolvimento é que é complicado. Aí é cachaça, rapariga e cabaré, né? Olha, a molecada me odeia, mestre. A molecada me odeia. A maioria dos caras da minha idade me odeia. E eu faço questão que me odeiem mesmo. Faço Mas por questão. quê? Porque eu não sou igual a eles. Eles odeiam. Não, não é igual a eles, graças a Deus, né? Porque você veja só, a grande maioria dos caras da minha idade, independente de sexo, não pensam bem na vida. Eu falo que os problemas a gente deve lidar, boto desculpa em tudo. A minha geração é a geração de ninguém. Nem trabalha, nem estuda e reclama de tudo. Então, eu sempre priorizei, eu digo o seguinte, a galera ficava com raiva porque assim, a gente estava no lugar, aí eu dizia, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Pô, tu trabalha, estuda demais, aproveita um pouco, aproveita. Quando muitas vezes eu, para reprisar os outros, eu falava de Deus, eu dizia, pô, para com isso, segue a palavra do Criador, tem que fazer isso e isso para as coisas dar certo. O que eu tentei foi ajudar. E se chatearam comigo por causa disso. Se chateou ainda. Porque o conteúdo que eu posto no Instagram é esse tipo de coisa. Quando eu digo, eu não bebo não. De mentira, tu bebe, tu bebe. Eu digo, bebo não, bebo não, bebo não. Aí perguntar por que tu não bebe? Aí eu digo, porque mas era aquela coisa, assim, não porque eu não fosse ninguém. Vixe, está cortando aí a ligação, vixe, está cortando. Mas vamos lá, não vamos estender mais não, senão não sobra assunto para segunda-feira. Segunda-feira a gente vai falar, Neto, sobre essas questões aí que envolvem cultura, vamos falar sobre economia, vamos falar sobre política. Tá conseguindo me ouvir? Consegui. Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo. Sei não, viu? Sei não. Esse boicote aí. Olha, na segunda, então, a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, religião, economia, família. É, Tudo imaginando. beleza? Vamos guardar para segunda-feira o resto? Beleza. Valeu, Neto. Um abraço até segunda, vice. Saiu. A ligação cortando direto. Guarda para segunda sem problema. Convidei uns cabaquê agora. Olha, Juvencio Filho, não conhecia ele. Juvencio Filho, para quem não sabe, é o Britinho.
Vou chamar a Britinho para participar da live não por causa do horário, né? Ainda tá cedo. A Britinho tem que ser o Corujão. Tem que ser depois da meia-noite. Fanta nunca aceita participar aqui. Quem quer participar aí, manda o convite. Olha, Juvencio. Criação tua é? É não, Juvencio. Isso aí é leitor assíduo. Tem gente que pensa que Netinho é meu filho. Achei engraçado as ideias dele. Eu não vou chamar o Edu Silva para participar, não, senão o Edu nunca mais toca pela prefeitura. Também não vou chamar nenhum político para não estragar a live. No dia que eu chamar, na semana dos políticos, eu vou botar Buiú aqui, que é para manter o nível intelectual. É, eu acho que as opções aqui são essas. Isso aí, galera. Eu vou deixar essa live salva para o pessoal conhecer aí o Netinho segunda-feira no Café com Pierre. Vai estar eu e o Netinho aqui no estúdio ao vivo, comentando um pouquinho sobre cultura, religião, política, história, economia e etc. Vamos avante sempre.